Olá, alunos! Vamos a uma questão sobre figuras de linguagem. Observaremos agora o texto. A estrela, de Manuel Bandeira. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Por que da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela? Por que tão alto luzia? E ouvia na sombra funda responder que assim fazia para dar uma esperança mais triste ao fim do meu dia. O poema A Estrela, de Manuel Bandeira, vale-se entre seus recursos expressivos da prosopopeia, a qual se evidencia em A. Por que tão alto luzia? B. Viu uma estrela tão alta. C. Viu uma estrela tão fria. D. Viu uma estrela luzindo na minha vida vazia. E ouvia na sombra funda responder que assim fazia. Para responder o item, temos que entender o que é a prosopopeia, que também é chamada de personificação. Por sua vez, a prosopopeia é a figura de linguagem que dá a vida para seres ou coisas que são inanimadas. No caso, então, teremos que encontrar aqui, dentre as alternativas, aquela que trabalha a opção em que a estrela mostra alguma característica que seja humana. Logo, encontramos a alternativa E com uma ação humana, que é a questão justamente da resposta. Responder que assim fazia. A fala evidencia, então, a questão de como a estrela tem uma ação humana no texto. Resposta correta, portanto, alternativa E. Olá, alunos! Trabalharemos uma questão de interpretação textual com gráficos. Vamos a eles? Temos aqui dois gráficos, o primeiro de refugiados no Brasil e o segundo de concessões de refúgio no Brasil, ou seja, dos refugiados que foram acolhidos pelo nosso país. Deixemos o gráfico num instante e vamos agora para o comando da questão. A comparação entre os dois gráficos permite inferir que as concessões de refúgio no Brasil apresentam taxas A. Equivalentes com relação ao número de refugiados. B. Maiores nos anos em que há menor fluxo de refugiados. C. Constantemente decrescentes no intervalo de tempo registrado. D. Crescentes acompanhando o crescimento do número de refugiados. E. Inversas ao crescimento do número de refugiados nos 2 últimos anos. Voltando aos gráficos, temos que no primeiro existe aqui uma curva que ela é ascendente em todos os anos de 2010 até 2016. No segundo, nós temos uma curva que ela inicia ascendente, mas ela se torna descendente, justamente nos 2 últimos anos do gráfico, 2015 e 2016. Portanto, ela não é nem crescente o tempo todo, nem decrescente o tempo todo. Ela exibe um crescimento, mas que nos 2 últimos anos apresenta uma queda. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Olá, alunos! Uma questão sobre figuras de linguagem. Vamos ao texto? Trecho de O Ateneu, de Raul Pompeia. Encerrava-se o mundo para mim. O meu passado eram as lembranças do dia anterior, um especial afago de Emma, uma atitude sedutora que se me firmava na memória como um painel presente, as 2 covinhas que beijava, que ela deixava dos cotovelos no colchão premido, ao partir, depois da última visita à noite, em que ficava como a esperar que eu dormisse, apoiando o rosto nas mãos, os braços na cama, impondo-me a letargia magnética do vasto olhar. Observando os recursos expressivos do texto,
percebe-se que o ou a símile favorece a compreensão textual e ratifica a presença de comparações explícitas no texto. Esta é a alternativa correta, porque temos aí na referência ao passado e ao presente uma comparação entre as duas coisas e uma presentificação disso. B. Antítese empregada pelo autor pode ser confirmada por meio do uso repetido da expressão como. Aí, na verdade, não existe uma comparação que seja algo que negue ou que coloque em contraste, portanto, não temos aí antítese. C. Hipérbole surge na passagem em que o narrador compara o local onde está com uma enfermaria. Não existe aí uma hipérbole porque não existe a presença do exagero. D. Ironia e o deboche se materializam no fragmento. O meu passado eram as lembranças do dia anterior. A expressão aqui no caso não está de forma... A expressão aqui no caso não está de forma irônica. E. Hipérbato revela a preocupação do autor em construir um texto prolixo e introspectivo isento de diálogo com o memorialismo. Pelo contrário, toda a construção da narrativa do Ateneu faz aí alusão a toda a narrativa memorialista. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Olá, alunos! Questão que trabalha com a interpretação de um cartoon. Vamos a ele? Você não vai acreditar, mas mesmo que a vacina funcione, eles não vão dá-la a outros camundongos doentes. Em seus trabalhos, o cartunista norte-americano Sidney Harris emprega, muitas vezes, um discurso crítico para referir-se a questões relacionadas ao universo científico. O cartoon apresenta uma crítica a falta de validade dos tratamentos médicos que fazem uso de vacina. Não temos ali nenhum elemento, na verdade, que fale sobre a não validade da vacina em si, mas sim sobre como essa vacina é aplicada e como ela é testada, e que testes são realizados com os animais. B. Ao modo como é descoberta a cura para doenças provenientes de animais. Na verdade, aqui, as doenças que são encontradas não são provenientes aí de animais. Então, isso torna essa alternativa incorreta. C. Ao uso de animais nos experimentos que resultam em conhecimento científico. Exatamente. Está sendo questionada a validade do uso desses animais para chegarmos aos resultados necessários para os seres humanos. D. A metodologia utilizada por cientistas para produzir medicamentos veterinários. Na verdade, não existe uma crítica à metodologia, mas sim a aplicação disso nos animais. E. A ausência de recursos para proporcionar a cura dos animais que estão doentes. Não, porque não é o intuito das vacinas. O intuito delas é fazer os testes em animais para depois ter o resultado nos seres humanos. Portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Olá, alunos! Análise de uma tirinha nessa questão. Vamos a ela? Piratas do Tietê, de Laerte. Que diríeis, senhora, se eu tirasse a barba? Em vossa barba reside vossa autoridade, vossa determinação. Em última análise, a essência de vosso poder. Agradeço, senhora. Não é um elogio, caso não o hajais percebido. Na tirinha anterior, a fala da rainha é responsável pelo humor porque a. Tem relação com um discurso de forte teor irônico. B. Discute fatos interligados à aparência do clero. C. Vincula-se à ideia de submissão feminina. D. Aparece repleta de dizeres populares. E. Ameniza o discurso crítico. Pois bem, a fala da rainha, em si, ela não se refere à aparência do clero,
mas sim ela faz uma menção aí à aparência do rei. De forma que, fazendo essa menção à aparência do rei, ela mostra-se insubmissa, portanto não ameniza o discurso crítico, muito pelo contrário, ela faz reforçar, aumentar um discurso crítico, e também não utiliza dizeres populares em sua fala. Logo então, temos aí que essa fala é um discurso forte e de teor altamente irônico. Logo, a alternativa correta é a alternativa A. Olá, alunos! Questão que trabalha com o romantismo brasileiro. Vamos a ela? Houve um tempo em que falar de índios no Brasil era um exercício romântico, tão romântico quanto fantasioso. De romantismo em romantismo, chegamos aos anos 1980, em que os índios, eternos candidatos a nobres selvagens, passam a ser agora heróis ecológicos. No entanto, transformar os índios em heróis da nossa natureza, incorporados como parte daquele objeto à parte e igualmente alheio a nós, pode não ser mais que uma dessas nossas projeções, tão românticas quanto utilitárias, de ver Peri beijar Ceci e morrer em seguida. Pararatim bum bum bum. Se o novo romantismo ecológico ao menos chamou os índios para a agenda enquanto eles ainda estavam vivos, sua tônica acanhadamente preservacionista os fez equivaler, mais uma vez, ao passado. A um passado de aparente pureza florística e faunística, que precisaria ser sempre revivido ou resgatado. Como gosta de usar a terminologia patrimonializadora em voga, de forma idealmente imutável. Mais uma vez, os índios parecem entrar na nossa dança sob a clave do embalsamento, mesmo que agora, sob a agenda de uma patrimonialização talvez tão fetichista quanto a toponímica mítica dos velhos eruditos paulistas. O autor do artigo lança um olhar crítico em relação ao restrito lugar atribuído aos indígenas, propondo um distanciamento dos ideais românticos, a fim de compor uma interpretação factual da cultura desses povos e de seus papéis na sociedade. A referência à estética do romantismo, nesse texto, justifica-se pela contraposição a. ao reformismo responsável pelo sentimento libertário, definidor da poesia condoreira. Temos aqui logo um erro, porque a fase condoreira é a fase que faz referência à libertação dos negros, à abolição da escravatura. Portanto, não está aí ligada aos índios. B. A fuga para a natureza, associada ao saudosismo e ao pitoresco, característica do romance indianista. Existe aqui uma crítica, na verdade, ao indígena como herói ideológico. Ele não faz essa referência aí de fuga para a natureza. C. A idealização do índio, visto como bom selvagem e herói mítico, ideia própria do romance indianista. Essa alternativa está correta. O autor fala tanto que isso, na verdade, acaba sendo reavivado nos dias de hoje com essa ideia nova do índio, mas que, na verdade, é uma ideia nova que faz referência aí a situações e status passados. D. Ao escapismo como negação do real e desejo de habitar o mundo ideal, característico do ultrarromantismo. Também mais um erro. Geração ultrarromântica não tem nada a ver com a relação dos índios. É a relação, na verdade, com a questão amorosa e também com a questão da desilusão amorosa. E ao individualismo enquanto valorização da realidade interior e do inconsciente, peculiar à poesia ultrarromântica. Mais uma referência que não se sustenta, porque a poesia ultrarromântica justamente não tem relação aí à questão indígena. Portanto, a alternativa correta, a alternativa C. Olá, alunos! Questão que trabalha com textos literários. Vamos a ela?
trecho de O Gaúcho, de José de Alencar. Cobria-lhe a fronte larga um chapéu desabado de baeta preta. O rosto comprido, o nariz adunco, os olhos vivos e cintilantes davam à sua fisionomia a expressão brusca e alerta das aves de altaneria. Essa alma devia ter o arrojo e a velocidade do voo do gavião. Pelo traje se reconhecia o gaúcho. O ponche de pano azul forrado de pelúcia escarlate caía ali dos ombros. A aba revirada sob a espádua à direita mostrava a cinta onde se cruzavam a longa faca de ponta e o amolador em forma de lima. Na cena, destaca-se o descritivismo quanto à caracterização do gaúcho. A ênfase dada à descrição da personagem se explica por uma das qualidades centrais da prosa romântica, que diz respeito à preocupação em a. representar um herói nacional vinculado às ideias do bom selvagem, de Rousseau. Na verdade, aqui o bom selvagem ele é aproveitado pela vertente indianista de José de Alencar. Aqui temos aí uma outra fase, uma outra representação dessa prosa romântica. B. Traçar um retrato ideal e positivo das particularidades regionais de ordem cultural e humana. Essa alternativa está correta. Temos aí que nesse trecho ele está em conformidade com as características de uma prosa que é regionalista e tem aí essa preocupação de retratar o gaúcho, essa personalidade típica brasileira. C. Exaltar o sentimento regionalista por meio de uma crítica velada ao nacionalismo da época. Pelo contrário, não existe uma crítica ao nacionalismo, mas sim a abordagem aí de uma temática regional que trabalha aí, na verdade, desconstruindo aí essa questão. D. Denunciar a precariedade do modo de vida gaúcho, que é representado com rusticidade. A ideia de alguém rústico até é colocada, mas na verdade não tem aí uma denúncia contra isso. E. Construir uma representação equilibrada das virtudes e dos defeitos do gaúcho. A gente vê que não existe aí nenhuma ênfase nos defeitos, e sim somente nas qualidades. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. Olá, alunos! Questão que trabalha com os procedimentos argumentativos. Vamos a ela? Em relação ao seu campo de pesquisa, Nicoleles expôs não apenas o conceito cérebro-máquina, mas também o da ligação cérebro-cérebro. Fomos capazes de criar uma internet de cérebros, conectando a mente de 3 macacos. Chamamos isso de BrainNet, contou. Ele mostrou o vídeo de um experimento no qual 3 macacos com as mentes conectadas trabalhavam juntos para resolver um problema. Colocar uma bolinha preta dentro de um círculo. Apesar de terem controles mentais separados, os 3 macacos precisavam trabalhar em conjunto para cumprir o objetivo, e conseguiram. Com isso, Nicoleles prevê que, no futuro, usaremos nossas mentes para navegar a internet, conectando o cérebro com a rede. Esqueça SMS e assistentes como a Siri. Seu cérebro vai fazer todo o trabalho. Analisando os procedimentos argumentativos do texto, infere-se que seu principal objetivo é a. Demonstrar as restrições dos experimentos científicos no uso do exoesqueleto por pessoas com problemas de locomoção. O texto aqui ele não é centrado em apontar restrições. Na verdade, ele vem apontar aqui avanços tecnológicos alcançados. B. Divulgar a descoberta de que os animais conseguem acessar a internet utilizando equipamentos adequados. Na verdade, aqui o que está sendo divulgado é um outro tipo de experimento utilizando aí os cérebros do macaco. C. Estabelecer uma comparação entre o desenvolvimento cognitivo de um macaco com o do ser humano. Na verdade, a gente tem o resultado de um experimento que pode ser que futuramente seja adaptado para os seres humanos. D.
Mostrar os resultados de pesquisas recentes que apontam para futuras interações entre cérebro e rede. Justamente, existe aqui uma possibilidade de no futuro, a partir dessas pesquisas que estão sendo realizadas, que exista uma conexão do cérebro do ser humano com a internet. E afirmar a importância do trabalho em grupo durante experimentos científicos com animais. Na verdade, o trabalho em grupo que ele é falado no texto é dos próprios animais e não dos seres humanos, que invalida então essa alternativa. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Olá, jovens! Vamos abordar agora uma questão de interpretação textual. A questão diz a seguinte: ao considerar o modo como o corpo é integrado aos processos educacionais, a autora destaca a importância do trabalho com o corpo para o indivíduo no que concerne a... Se você observar, durante todo o tempo lá ela falou que se aprende, entra em contato com o mundo, com o outro, através do corpo, mais especificamente do movimento. Então nós temos que procurar exatamente uma opção que esteja falando disso. Vamos lá, item A. Manutenção da saúde física. Em momento nenhum ela fala de saúde física. Item B, submissão às regras sociais. Você poderia pensar nesse item B, já que ele fala de regras sociais e lá ela comenta sobre entrar em contato com o outro, estar em sociedade. Mas entenda, lá ela diz que tanto pode reprimir como libertar. Então não há uma submissão. Esse item B seria o item duvidoso, mas você vai se ver livre dele por causa da palavra repressão que se encontra lá no finalzinho do texto. Item C, participação em atividades esportivas. Assim como ela não fala em saúde física, ela também não chega a comentar em atividades esportivas. Não é essa a questão do texto. A realização de performances artísticas, também não, apesar dela dizer que é permitido, mas não é o mais importante. Quando ela diz o que concerne, está querendo o mais importante, né? E o item E, interação com o mundo e com as pessoas. Aí sim, item E. Se você voltar lá no texto, você vai ver exatamente, né, na fala da Strazzacapa, isso aí, olha. É o movimento corporal que possibilita as pessoas se comunicarem, trabalharem, aprenderem, sentirem o mundo e serem sentidos. É essa a frase que vai justificar o item que nós demos como resposta. Para essa questão, item E. Olá, jovens! Vamos abordar agora uma questão de interpretação de texto misto, com linguagem verbal e linguagem visual. Vamos à questão. O trabalho da ilustradora, Lauren Brandes, ao compor uma obra que julga mais realista, observe a palavra aí, realista, tá? A partir da imagem das princesas, tidas como símbolo para muitas pessoas, permite a inferência de que a imagem corporal original das princesas, imagem corporal original. Pronto, você já está observando que o que ela vai fazer? Uma comparação entre como essas princesas são desenhadas e como a Lauren Brandes desenhou. Ela trouxe para o mundo mais realista. No entanto, a questão fala a respeito da original. Então tem que ter bastante atenção para não confundir exatamente o que você tem que procurar. Vamos lá os itens. A imagem corporal das princesas corresponde à imagem irreal, olha aqui, ó, coisinha importante, irreal, que pode influenciar negativamente as meninas a tentarem ser magras a todo custo. Muito bem, esse vai ser o nosso item. Quando ela diz que quis deixar mais realista, né, então, é porque a imagem é irreal. Vamos à letra B. Paradoxo corporal. Tudo bem, é um paradoxo, né? Porque não existe esse corpo tão fino, com essa cintura tão fina como é mostrada. Pois os padrões valorizam um corpo esbelto, mas não é o que se vê nos filmes. É sim, é o que se vê nos filmes. O não aqui, né, tá errado. Letra C. Design pensando para a representação imagética que pode ser alcançado com dieta e exercícios. Gente, quando ela diz que não é real e que desenhar com a cintura normal, é porque não vai conseguir ser alcançado essa imagem. Então, o item C também está errado.
intensificação do desejo feminino pela magreza, sem representar um perigo para a autoestima. Aqui é que está o problema, né? Como a imagem é irreal, nós não vamos conseguir chegar àquela realidade. Então, o item D também está errado, vai prejudicar a autoestima aí, né? Você não vai conseguir chegar a esse padrão. E letra E, ideal corporal plausível. Não, de jeito nenhum. Se é uma coisa que não se pode alcançar na vida real, não é plausível. Então, o item dessa questão é o item A. Olá, jovem. Vamos abordar uma questão de interpretação de texto que discute a respeito de questões da arte e da sociedade. Vamos ao enunciado. O apagamento dos grafites de Blue revela que suas intervenções artísticas aliam estética a um propósito social? Sim, claro. É exatamente isso que vai acontecer. Vamos voltar ao texto. Voltando ao texto, você verá, ó, sua arte possui conteúdo político e contextual. Ou seja, ele pretende criticar coisas, né? E aí, por que ele chega a apagar, né? As obras foram apagadas porque tinham se tornado um dos fatores que impulsionaram a valorização imobiliária da região. Ele não queria usar a obra de arte dele como uma questão mercadológica. Muito pelo contrário. As obras que fazem crítica, elas não se servem ao mercado. O mercado, geralmente, o mercado consumidor, ele é avassalador, ele passa por cima de qualquer coisa. Então, quando o artista viu que suas obras estavam se tornando um meio de aumentar o preço dos imóveis, né, e trazer o turismo, ele preferiu apagar, preferiu ir lá com balde de tinta e pintar, do que deixar e ir contra o objetivo principal dele, que é criticar a sociedade. Mas vamos comentar os outros itens. Reproduzem mensagens contraditórias. Não é isso, ou melhor, o apagamento não se deu por causa disso, né? Tudo bem que eu possa achar uma contrariedade aí, eu posso dizer que a imagem está sendo contrária ao que está sendo usado, o objetivo de ter feito a imagem, mas não foi esse o motivo, né? O motivo do apagamento, o motivo foi porque tem aí o propósito social. Tem uma finalidade primordialmente estética. Não tem. A finalidade aí é crítica, né? Crítica. Dispensam a estética em razão do engajamento. Engajamento é quando eu tenho uma realidade social, uma denúncia de uma realidade social, para que aquelas pessoas consigam reformular aquilo que está sendo denunciado. É bem próximo, você pode até ficar em dúvida e tal, mas entenda, o engajamento é quando eu denuncio apenas um fato específico. Ali são questões de reflexão social, então por isso nós não podemos marcar, ok? Item E, buscam a promoção do turismo em algumas cidades, né? Em algumas cidades não, estava aumentando lá na cidade específica dele o custo imobiliário, tá? Então ele prefere apagar. Para essa questão, a resposta correta é o item A. Olá, jovem. Vamos abordar agora uma questão de interpretação de texto que fala sobre os cordéis e as cantorias. Vamos ao enunciado. O texto assinala que o cordel é um produto da cantoria, diferenciando-se dela. Então, o que é que ele quer aqui? Ele quer a diferença entre cordel e cantoria, tá certo? Em que é que o cordel se diferencia da cantoria? Vamos lá. Dispensar o improviso. O cordel não dispensa. Ele até tem uma chance de rever, mas ele não dispensa o improviso. Ser um registro escrito. Pronto, é a única diferença. A cantoria é falada e o cordel é escrito. Seguir uma métrica específica. Os dois seguem, né? Aqui nós vamos ter as redondilhas, tá? Redondilhas. E mais na frente, né, como uma evolução, os decassílabos, tá certo? Mas aí os decassílabos são mais difíceis de encontrar, porque o cordel, né, e a cantoria é aquele verso curtinho. Então, as redondilhas cumprem melhor o propósito. Contemplar temáticas fantasiosas, tanto fantasiosas quanto reais, isso está lá no texto muito claro, né? E abandonar as marcas de oralidade, jamais, né? Jamais. O cordel, ele não abandona as marcas de oralidade, ele enfatiza, tá? Então, para essa questão, item B de bola. Hey, você lê um texto
né? A questão traz um texto e nesse texto fala sobre o desempenho escolar dos alunos que pode ser explicado em parte pela genética. Vamos lá? Então, o texto é intitulado How Much is Academic Achievement Shaped by Genes? Bom, então a questão diz aí, de acordo com os estudos científicos publicados na notícia, o que é que o texto fala? Letra A. A genética não influencia o desempenho escolar das crianças? Bom, voltando para o texto, na parte que eu grifei, a gente tem aqui around 2/3 of differences in school achievement can be explained by differences in children's genes. Então, cerca de 2/3 da diferença do desempenho das crianças, né, pode ser explicado pela diferença dos genes delas, né, da genética. Então, a letra A está incorreta, né? A genética, ela influencia sim, ela influencia em parte esse desempenho escolar das crianças. Então a letra A está incorreta. Letra B. Os genes influenciam as crianças apenas durante a pré-escola? Bom, não, porque a gente viu aqui no texto que os genes, eles influenciam, né, o desempenho das crianças na pré-escola, né, na primary school, no final da compulsory education, né, nessa educação aí obrigatória, e também em várias matérias, in different subjects. Então, a letra B está errada. Letra C. Os fatores ambientais são responsáveis pelo desempenho acadêmico? Quando a gente viu aqui no texto, a gente tem que procurar uma palavra-chave. Qual é a palavra-chave? Environmental factors, né? Que são os fatores ambientais. Então, a gente tem aqui, but less is known about how genetic and environmental factors contribute to how well a child continues to do academically throughout their time at school. Então, se sabe pouco sobre como que essa genética e os fatores ambientais podem contribuir para esse desempenho acadêmico. Então, os fatores ambientais, eles não são responsáveis, por isso que a letra C está errada. Letra D. A maior parte dos alunos tem desempenho acadêmico abaixo da média? Isso não foi dito aqui no texto em nenhum momento, que eles estão abaixo da média. Na verdade, se falou sobre uma diferença entre os alunos, né? Como eles vão, como o desempenho deles, né, é medido de acordo com a sua genética. Então, não, a letra D está incorreta. E a letra E. As diferenças no desempenho escolar podem, em parte, ser explicadas pelos genes? Então, é justamente a parte que a gente grifou aqui, que, né, por volta de 2/3 da diferença no desempenho escolar pode ser explicado pela diferença dos genes das crianças. Então, a letra correta é a letra E. Letra correta, letra E. Então, nossa questão aqui trata sobre material plástico ingerido por peixes na costa oeste, ok, dos Estados Unidos. E aí, essa questão traz um texto que convida você a visitar um site para ter maiores informações. Então, vamos à nossa questão. Nós temos aqui um sushi, 2 peças de sushi. A figura está em preto e branco, mas se vocês repararem aqui, esse sushi é feito com plástico, ok? Ele está envolvido com plástico. Aqui nós temos algumas letrinhas, certo? Isso aqui é plástico e o recheiozinho aqui dele por dentro também é plástico. Então, nós temos what goes in the ocean goes in you. Então, o que é lançado no mar retorna para você. Recent studies estimate that fish off the west coast ingest over 12,000 tons of plastic a year. Find out how you can help turn the tide on plastic pollution at www.surfrider.org/rep. Ok? Então, aqui ele convida vocês a visitarem este website, esse site, ok? Então, vamos às nossas opções. Então,
Então, no anúncio apresentado, veiculado nos Estados Unidos, uma fundação disponibiliza um site no qual o público pode encontrar mais informações sobre a composição dos oceanos, destacando sua interferência na alimentação humana. Na realidade, a intenção é informar as pessoas sobre como ajudar a reverter a situação em relação à ingestão de plástico pelos peixes. B. Um fundo de doações para garantir o fim dos problemas relacionados aos peixes. Ele não menciona doações. C. Os estudos recentes que tratam dos diversos peixes que habitam o litoral oeste. Ele não fala do peixe em si, mas sim do que eles estão ingerindo, material plástico. D. As formas de ajudar a reverter a poluição causada por plástico na costa oeste. Correto. É um estudo que trata da grande quantidade de plástico presente nas praias. Então, também não é a quantidade de plástico presente nas praias, mas sim que é ingerido pelos peixes. Então, nossa opção correta aqui seria a letra D. Você fez uma questão que trouxe aí um infográfico, e esse infográfico fala sobre imunização da Organização Mundial da Saúde. Vamos lá? No cartaz, a Organização Mundial da Saúde informa que, letra A, os indivíduos de todas as faixas etárias devem ser vacinados? Bom, não se fala sobre indivíduos de todas as faixas etárias. Por quê? Porque algumas pessoas não podem ser vacinadas. Quando a gente fala aqui, ó, infants who are too young to receive their vaccines. Então, eles são muito novos para serem vacinados. Ou algumas pessoas que estão tomando medicação que diminuem o sistema imunológico delas, né? Também não podem ser vacinadas, né? Ou pessoas mais velhas que têm risco, né, de saúde também não podem ser vacinadas. Então, várias pessoas que não podem tomar a vacina acabam sendo protegidas. Então, a letra A está errada, porque elas não podem ser vacinadas. Letra B. Baixas taxas de vacinação são perigosas, principalmente para adultos. Não se fala aqui sobre baixas taxas de vacinação. O principal desse infográfico aqui é trazer a ideia de que, se você se vacina, você protege todos que não podem, por algum motivo, se vacinar. Letra C. Pessoas com sistema imune baixo devem ser vacinadas? Bom, pelo contrário, pessoas com sistema imune baixo não devem ser vacinadas. Na verdade, elas acabam sendo protegidas porque pessoas que têm o sistema imunológico bom, que estão tomando vacina regularmente, acabam protegendo essas pessoas com o sistema imune mais baixo. Letra D. Idosos devem ser vacinados sob qualquer circunstância? Não. Na verdade, isso não vem dizendo aqui no infográfico, inclusive se fala sobre idosos, né? Older adults. E aí se fala aqui, ó, at risk of serious disease, né? Então, os idosos aqui que correm risco de doenças, né, mais sérias, eles acabam não podendo receber vacina. Então, por isso que outras pessoas devem se vacinar, para evitar risco de contaminação aí, né, de contágio para outras pessoas. Letra E. Altas taxas de vacinação protegem a comunidade? Sim. Porque quando você, que pode se vacinar, se vacina, você protege aqueles que ainda não podem se vacinar ou que, por algum motivo em particular, não podem se vacinar. Então, o item correto é o item E. Item correto, item E. Olá, alunos! Nessa questão, nós vamos ler um texto que fala sobre mapas, nas suas formas mais atuais e nas mais antigas também. Vamos começar? Tomando como base o fragmento do texto, infere-se que o autor A. Despreza os mapas digitais frente aos mapas de papel. B. Considera os mapas em papel superiores aos dos aplicativos digitais. C. Prefere não usar nenhum tipo de mapa porque gosta de se perder. D. Acredita que saber o nome dos lugares é o suficiente para orientar-se. E. Crê que tanto os mapas em papel quanto os digitais são importantes. Voltando aqui ao texto, a gente pode observar que logo no começo ele fala dos mapas atuais.
E ele vai dizer que as aplicações digitais são uma maravilha. Permitem uma consulta rápida e detalhada de qualquer lugar del mundo. Pero también dice, pero el mapa en papel, el atlas encuadernado sigue siendo el hermano mayor de los mapas, la forma que el mapa adquiere para ser objeto de contemplação. Se a gente voltar para os itens, no primeiro ele vai dizer que ele despreza os mapas digitais frente aos mapas de papel. Então, a gente já viu no texto que isso não acontece, que na verdade ele fala da valorização dos dois. No B, ele fala que considera os mapas em papel superiores aos dos aplicativos digitais. Ele não vem falar de superioridade, ele fala das qualidades de ambos os tipos de mapa. C. Prefere não usar nenhum tipo de mapa porque gosta de se perder. Quando ele diz assim, não se trata de usar o mapa para orientar-se, sino mais bem para perder-se. Ele se refere que quando ele pensa no Atlas, ele sente uma emoção, assim, uma coisa diferente, que ele sente como se ele fosse se perder, mas pelo mapa, e não se perder porque não usa mapa. Já o item dele fala, acredita que saber o nome dos lugares é o suficiente para orientar-se. Ele não vai falar isso no texto. E no item E, crê que tanto os mapas em papel quanto os digitais são importantes, que é exatamente o que a gente já vem comentando, quando ele diz que tanto um quanto o outro são úteis, são importantes, têm seu valor. Então, o item correto é o item E. Olá, alunos! Nessa questão, a gente vai ler uma tirinha pequenininha. Vamos começar. Tapas. Experimente. Se a gente observar essa tirinha, o que é que acontece? A moça oferece tapas e o cara diz experimente, como se ela fosse realmente bater nele. E, na verdade, em espanhol, a gente sabe que tapas são como aperitivos, para você pegar, petiscar, como a gente diz em português. E aí a gente tem a seguinte questão. Os mal-entendidos podem ocorrer em diversas situações de comunicação entre falantes de idiomas diferentes. Assim, na charge, há um mal-entendido que resulta de uma A. Inadequação do vocabulário. B. Mudança nas regras gramaticais. C. Postura intolerante da personagem. D. Confusão de base semântica. E E. Diferença de faixa etária. Se a gente observar, o problema aí vem justamente dessas diferenças semânticas. Entre o espanhol e o português existem algumas divergências semânticas, ou seja, são palavras que se escrevem de modo muito parecido ou até igual, mas que têm significados totalmente diferentes, que é o caso das tapas, que em português tapa é o quê? É quando você bate na cara de uma pessoa, e em espanhol as tapas são os petiscos, que é justamente o que acontece, uma confusão por questões semânticas, já que tapas é uma palavra heterossemântica. Então, o item correto é o item D. Olá, alunos! Nessa questão, vamos falar sobre a Galícia, uma das comunidades autônomas de Espanha. Vamos começar? No texto, o autor fala sobre como A. Sonhava em voltar a terras galegas pela nostalgia que sentia. B. Quis fazer turismo pela Galícia para experimentar os presuntos. C. Queria ir à Galícia para lembrar a sua avó recentemente falecida. D. Tinha vontade de conhecer a Galícia porque gostava muito de comer. E E. Decidiu viajar à Galícia para conhecer a terra dos seus antepassados. Voltando aqui ao texto, ele fala logo ao começo, la nostalgia empieza por la comida. Ele vem falar que essas lembranças nostálgicas geralmente começam com comida, segundo dizia Che Guevara. E aí ele vai dizer que sua abuela, en la gran casa que tenía, ella hacía panes. Y después, cuando se puso bastante vieja, comenzó a hacer jamones. E um dia, quando ele estava por Barcelona, ele vai dizer que comí, hasta que provei por casualidade, 40 anos depois, uma rebanada, ou seja, uma fatia inocente de lacón, que é um tipo de presunto. Aí todo o alboroto, todas as incertidumbres e toda a soledad de la infancia me volvieron de pronto en este sabor. Y ahí habla que era inconfundible y de aquella experiencia surgió mi interés de descifrar su ascendencia y buscando la suya encontrei la mía. Ou seja, aconteceu que a avó dele sempre fazia umas comidas quando ele era criança
E uma delas era um presunto, e quando ele provou esse presunto 40 anos depois, ele provou um presunto que era muito parecido com o da avó dele, e ele resolveu voltar à Galícia para conhecer tanto os antepassados dela como os dele. Vamos ver os itens. O item A, sonhava em voltar a terras galegas pela nostalgia que sentia. Na verdade, essa não é a opção, ele não sonhava com isso, acabou surgindo quando ele comeu o presunto essa vontade. A B, quis fazer turismo pela Galícia para experimentar os presuntos. Ele não quis fazer turismo para experimentar os presuntos. A C, queria ir à Galícia para lembrar a sua avó recentemente falecida. A gente não sabe se ela é recentemente falecida. E ele também não vai lembrar sua avó, ele quer conhecer os antepassados. D, tinha vontade de conhecer a Galícia porque gostava muito de comer. Ele não fala isso no texto. E o item é, decidiu viajar à Galícia para conhecer a terra dos seus antepassados, que é justamente o que ele vem falar no final do texto, que ele quer conhecer tanto os antepassados da avó dele, como os próprios, certo? Então, o item correto seria o item E.